Filipenses 3,14. Posso ler? Amém. Prossigo para o alvo. Vamos parar por aí, nem precisa terminar o versículo. Prossigo para o alvo. Então Paulo está falando aqui que ele faz o quê? Prossegue para onde? Para o alvo. Ótimo, maravilha. Me chama muita atenção a vida de Paulo, porque tem um determinado momento na vida dele que ele disse, inclusive ele escreveu isso para os Coríntios, na segunda epístola, que veio uma tribulação sobre ele quando ele estava na Ásia, a ponto dele desesperar da própria vida dele. Essa é a medida, o naipe de tribulação que veio sobre esse homem. Quantos aqui já ficaram assim? Eu acho que eu nunca passei por um negócio desse, a ponto de desesperar da minha própria vida. Já fiquei muito desesperado, mas eu acho que nessa medida que ele estava aqui, acho que não. Ele fala inclusive que foi além das forças dele. Então, alguma coisa aconteceu com ele ali na Ásia, cara, que foi muito, muito complicado. Foi muito complicado. Só que esse mesmo homem que estava passando por esse tipo de tribulação, ele disse que ele prosseguia para o alvo. Isso nos ensina alguma coisa. Isso nos ensina alguma coisa. Que mesmo, não importa o que aconteça, não me interessa o que está acontecendo. Fulano, ciclano, esse, aquele, meu pai, minha mãe, eu, meu filho, a escola, o dinheiro, o trabalho, não me interessa. O que nós temos que fazer? Prosseguir para o alvo. Olha a importância de um alvo diante de nós. Se não tiver um alvo, nós vamos ficar o quê? Perdidos. Sem saber para onde ir, o que eu tenho que fazer. E agora? Desabou tudo. Desmoronou tudo. Acabou a esperança. Eu tinha uma expectativa nisso. Caiu tudo. Desmoronou. E agora? O que eu vou fazer? Nós precisamos ter um alvo. Se nós não tivermos um alvo, a hora que acontece isso, a gente vai ficar perdido. Então nós precisamos de um alvo. Essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor pedindo oração para mim, porque ele falou assim: eu estou me sentindo perdido. E eu olhei, fiquei muito triste, porque eu falei assim: puxa, ele precisa de um alvo. Como um pastor pode ficar sem alvo? Nós precisamos ter um alvo, para a gente saber para onde ir a hora que desabar tudo, saber o que fazer quando desmoronar a coisa. Nós precisamos de um alvo. Paulo tinha um alvo. É interessante quando você olha para Jesus lendo o Evangelho de João, você vê um senso de orientação de Jesus, porque você vê Jesus o tempo todo falando assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu não procuro a minha própria vontade, eu procuro a vontade do meu Pai. Então, você consegue ver em Jesus esse senso de orientação? Ele tinha um alvo. Sabe como que um barco faz para ele chegar ali para ele ancorar à noite, quando ele está voltando de uma viagem? Ali em terra eles colocam assim vários holofotes, indicando para ele o caminho, porque da noite ele não está vendo nada ali, é só o mar, tudo escuro. E se coloca um só, não vai acertar ali na mosca, vamos dizer assim. Então eles colocam vários alinhados, todos esses holofotes, está entendendo? Quantos estão entendendo? Ele coloca vários holofotes assim, alinhados na direção dele, para ele saber aonde que ele tem que ir. Senão ele fica à deriva, ele fica à toa, ele não sabe o que eu tenho que fazer. Você já viu alguém assim na Bíblia?
Marta, lembra de Marta? Jesus chegou na casa dela, ela não sabia o que fazer, estava ocupada com um monte de diaconia, um monte de serviços, fazia isso, fazia aquilo, ela não sabia o que fazer. Maria estava orientada. O que Maria fez? Quem lembra? Ela se quedou aos pés de Jesus e ficou ali com ele. Glória a Deus. Porque ela estava orientada, ela sabia o que ela tinha que fazer. Marta não sabia. Aleluia. Aí eu te pergunto, você é Marta ou Maria? Você está orientado? Você tem um alvo? Qual é teu alvo? Você sabe o que você tem que fazer? Ou não? Você se sente perdido como esse pastor? O que você tem que fazer? Qual a vontade de Deus? O que Deus quer? E agora? O que faremos? Eu quero propor aqui 4 instruções, 4 coisas para que nos oriente para o alvo, para aquilo que a gente tem que fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro, descansar no Senhor. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, vamos abrir Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, do 35 até o 41, até o final desse capítulo 4 aí de Marcos. Vou ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Amém. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Jesus estava no barco. Com quem? Com os discípulos. Aí eles começaram a navegar. Aí o que aconteceu? Uma grande tempestade de vento, a ponto de quase o barco se encher de água. Os discípulos estavam todos apavorados, perdidos. O que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus dormindo. É interessante que aqui fala assim: Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Travesseiro. O travesseiro. Aqui Jesus, sem palavras, está nos dando uma grande lição. Qual lição? Ele está nos ensinando o que fazer. Ele está nos ensinando o que fazer quando a gente enfrentar uma grande tempestade de vento. Descansar. Aleluia. E aqui, 2 coisas interessantíssimas. Está falando aqui, o travesseiro. Mas para pensar, 2000 anos atrás, aqueles pescadores lá, né? Todo simples. Você acha mesmo que naquela época o pescador levava travesseiro para dormir à noite no barco? Eles deitavam em cima da rede. Deitavam em cima da rede e dormia. Você acha que estava preocupado com um travesseiro? Aqueles pescador lá 2000 anos atrás? Não estava. Hoje a gente se preocupa com essas coisas. Naquela época não. Né? E é interessante que ele está falando aqui, o travesseiro, não é um travesseiro qualquer, é o
travesseiro. E o que Deus tem falado conosco a respeito disso é que Ele tem providenciado o travesseiro para a gente descansar quando a gente passar por tribulações. Aleluia. Agora, sabe o que é mais interessante? Para que serve o travesseiro? Para descansar a cabeça. Por quê? Porque na tribulação, a cabeça, os pensamentos, a mente é a que mais fica em conflito. Não sei se você já percebeu isso. Aconteceu um problema, você não sabe o que fazer, sua mente fica confusa, entra em conflito, e agora o que eu faço? Você fica pensando, nem dorme à noite, porque sua mente fica lá, girando. Foi o que aconteceu com os discípulos, eles ficaram apavorados, e Jesus estava descansando a mente dele. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem dado o seu travesseiro. Oh, Entende a comparação? Eu não estou falando do travesseiro que é feito de algodão que tem lá na sua casa com uma fronha. Eu não estou falando desse travesseiro. Eu estou falando do travesseiro de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Então, irmão, vamos ver se você entendeu. O que você tem que fazer quando você passar por uma tribulação? Descansar a sua mente no Senhor. Descansa a sua cabeça no Senhor. aleluia, Jesus. Descansa a cabeça. Descansa em Deus. Sabe por quê? Não adianta você ficar descabelar no meio da tempestade. Porque por mais que você descabele, ela só para a hora que Jesus manda. Você viu que Jesus mandou parar e parou? Oh, glória. É verdade. Por quê? Porque é só a hora que Ele manda. E Ele só vai parar a hora que Ele mandar. E antes dele mandar, não vai parar. E não vai adiantar você se descabelar inteiro. O que vai acontecer é que quando terminar a tribulação, você vai ficar careca, porque você se descabelou inteiro. A diferença está em como você se comporta durante uma tempestade. Entende o que eu estou falando, irmão? Então, por favor, para o seu próprio bem, descansa sua mente no Senhor. Aleluia. Um dia para na tempestade. Ela é passageira. Toda tempestade é passageira. Mas só vai parar quando Ele mandar. Não adianta se descabelar. Não adianta espernear. Não adianta virar cambalhota, bater a cabeça na parede. Não vai adiantar. Não, porque eu tenho que botar minha fé para funcionar. E eu tenho que jejuar. Eu tenho que rodopiar. E eu tenho que pular pela janela. Não adianta. Só vai parar a hora que Ele manda. Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele é o Senhor. Nós somos servos. E quem manda é Ele, nós não mandamos nada. Então o que Ele está nos ensinando? Descansar nossa mente em Deus, quando a gente passar por tribulação. Por favor, irmão, para o seu próprio bem, aprenda isso. E é o mais difícil de fazer, né? Parece que Jesus está ensinando aquilo que é o mais difícil de fazer no meio da tribulação. Porque no meio da tribulação, a primeira reação humana, da natureza humana, é o que? Se descabelar, espernear, virar cambalhota, ficar perdido, chorar, entrar em prantos, bater a cabeça na parede. Não, irmão, não adianta. Descansa no Senhor. Aleluia, Jesus. Tá bom? Amém. Então, primeira coisa para a gente não perder o rumo, não perder o alvo. Descansar no Senhor, descansar a mente, descansar os pensamentos em Deus. Beleza? Segundo, tomar cuidado com o conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho dos ímpios. Salmo 1 fala lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A hora que desaba tudo e a gente está no meio da tempestade e da tribulação, a gente é cheio de querer pedir conselho dos outros. O que eu faço a respeito disso? O que eu faço a respeito daquilo? O que eu faço a respeito daquilo? Aí você vai lá no ímpio pedir conselho. Aí ele fala: dá na cara dele. Não dá nada não perdoa não, para. Não, você não viu o que ele fez com você? Olha lá, tá vendo? Não, para, você vai agora. Não, você não é tonto. Não, manda embora, chuta. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Não, ele te xingou, xinga de volta. Te bateu, dá outro de volta.
conselho dos ímpios. Não, ele fez mal para você? Não, dá o troco nele. Conselho dos ímpios. O que Jesus falou? Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. O que Jesus falou? Se teu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo está com sede, dá-lhe de beber. Glória a Deus. Na hora da tribulação, a gente é cheio de querer pedir conselho dos ímpios. É um erro, irmão. Na hora da tribulação, da tempestade, vai pedir conselho para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual é o conselho de Deus? Aqui, ó, nas Escrituras. Glória a Deus. Nas Escrituras. Cuidado com o conselho dos ímpios. Cuidado com o amor do mundo. 1 João fala lá, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Cuidado. Oh, aleluia. Aí a hora que acontece a tribulação, qual é a reação imediata? Vou para o mundão. Vou aproveitar. Agora que eu vou viver, ser feliz. Cuidado, irmão. Cuidado com o amor do mundo. Quem ama o mundo perde o alvo. Jesus. Quem ama o mundo perde o rumo. Se perde no mundão. Cuidado, irmão. Tem um alvo. Mantenha-se fiel ao alvo, custe o que custar. Oh, Glória a aleluia. Deus. Amém? Amém. Terceiro ponto que eu quero falar para a gente não, uma instrução para a gente não perder o rumo: viver em unidade. A igreja tem que viver em unidade. Vamos ler um texto que é importante, eu quero fazer essa leitura. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos abrir lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Não, vamos ler o versículo 1 e o 2 primeiro, depois a gente vai para o 10. É importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Aqui está falando que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, certo? Amém. O que é Coríntios? O que é Coríntios? São pessoas que vivem na cidade de Corinto. Não é o nome da igreja, não é a denominação. As pessoas que vivem na cidade de Corinto chama Coríntios. Quem vive em Agudos é agudenses. Os que vivem em Bauru são os bauruenses. E os que vivem em Pirajuí é o quê? Pirajuiense. Quem vive em Corinto é coríntios. Então Paulo está escrevendo para os habitantes da cidade de Corinto. Quem são eles? Coríntios. Entendeu? Ótimo. Agora, antes da gente ler o versículo 1 e o 2, eu te pergunto. Nós vamos fazer a leitura com essa pergunta na cabeça. Quantas igrejas tinha na cidade de Corinto? Vamos ler e procurar essa resposta nos dois primeiros versículos? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí eu volto a te perguntar, achou a resposta aí? Amém. Quantas igrejas tinha na cidade? Por quê? Porque está falando a igreja. Se tivesse as igrejas, aí teria mais de uma igreja naquela cidade. Mas aqui só tinha uma. Se a minha professora de português estivesse aqui, ela ia falar assim, ó, que é artigo definido no singular. A igreja. Qual era o nome da igreja? Não tinha, está falando aqui, ó, a igreja de Deus, que estava na cidade de Corinto. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Antioquia, a igreja que estava na cidade de Corinto. Por quê? Porque a natureza original da igreja é uma
em cada cidade. Essa é a sua natureza original. O que aconteceu com a igreja? Dividiu. Quando? No século XVI, Reforma Protestante. As nossas professoras de português de história ensinam isso. Já estudou a Reforma Protestante? Até o século XVI, a igreja era uma, em cada cidade, não tinha nome. O que aconteceu lá? Dividiu. Os líderes se corromperam, se levantou Lutero, tentou corrigir o presbitério, eles não aceitaram a correção, eles já estavam vendendo a salvação a troco de dinheiro, e Lutero tinha a Bíblia e lia que a salvação é gratuita pela fé, mediante a graça. Tentou corrigir eles não aceitaram a correção, e Lutero foi excomungado, foi expulso da igreja daquela cidade. Aí sabe o que aconteceu? Formou 2 grupos de discípulos na mesma cidade. Dividiu a igreja no século XVI. Aí os que estavam com Lutero aqui, brigou e dividiu e montou outra, e formou 3 igrejas na mesma cidade. Aí os que estavam com eles aqui falaram: bom, se o Lutero dividiu, saiu daqui e montou a dele, e vocês brigaram, saíram daqui e montou a sua, nós não estamos se entendendo bem aqui, vamos montar a nossa aqui também. Aí desencadeou uma divisão atrás de divisão. E hoje nós herdamos uma igreja hiper dividida em milhares de denominações. Isso é uma afronta à natureza original da igreja. Não agrada a Deus, não tem base bíblica. A igreja de Deus que está em Corinto. Irmão, um alvo: viver em unidade. Basta com as divisões. Lá em Agudos eu fui pregar numa denominação e o pastor virou para mim e falou assim: Márcio, sabe as 7 outras denominações dessa minha aqui, a fulana, todos eles saíram de divisão daqui de dentro aqui. Brigaram, rebelde, foram lá e montaram e dividiram. E a gente acha que é a coisa mais normal do mundo. E está aqui na Bíblia. Leia a Bíblia. Não é a vontade de Deus a divisão da igreja, irmãos. Alguém pode falar assim: ah, mas no céu nós seremos um. Mas Jesus orou pela unidade da igreja aqui na terra. Glória a Deus. Porque em João 17, versículo 21, Jesus orou assim: Pai, que todos eles sejam um, para que o mundo creia. Glória a Deus. Tem mundo lá no céu para crer? Para se converter? Não, não tem. Então, aonde que Jesus está orando pela unidade da igreja? Na terra. Aleluia. Leia a Bíblia. Glória a Jesus. É muito triste e dói muito meu coração ver a igreja dividindo e dividindo e dividindo e dividindo. Me dói. Me dói muito, porque isso não agrada o Pai, não agrada Jesus, não agrada o Espírito Santo. Está errado. Basta com isso. A igreja tem que viver em unidade. Aleluia. Tem que se perdoar, tem que aprender a perdoar uns aos outros, irmãos. Tem que aprender a amar uns aos outros. Jesus falou em João 13:34: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí no 35 ele fala assim: assim todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Aleluia. Vontade de Jesus isso. Olha o versículo 10 que ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Olha aqui, está escrito. Está escrito isso na sua Bíblia também, tá? Aleluia. Então, irmãos, é uma instrução para a gente nunca perder o alvo, a vontade de Deus de vista. Viver em unidade.
Ah, mas aconteceu o escândalo, deu problema, caiu, ruiu, desabou tudo, vamos dividir e montar a nossa. Não vamos dividir. Glória a Deus. Não vamos dividir, nós vamos perdoar Deus, glória. uns aos outros. Vamos continuar amando, vamos caminhar junto. Vontade de Deus, porque a igreja vive em unidade. Amém? Amém. Quarto, e eu encerro. Viver em santidade. E o texto, só um texto que eu quero ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Vamos abrir. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler do 1, vai? O 1 e o 2, para a gente entrar dentro do contexto aqui, vai? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que Paulo usa aqui, ó. Consciência cauterizada. Quantos têm consciência aqui? Todos os seres humanos têm consciência. O que é uma consciência cauterizada? Consciência queimada. Quem mais arrisca? Cicatrizada. Boa. Corrigida. Hã? Corrigida. Corrigida? Consciência corrigida. Você corrigiu ela. Você mudou para outro lugar. Não. Eu acho que a consciência cauterizada precisa ser corrigida. Exato. A consciência cauterizada ela precisa ser corrigida. Consciência cauterizada é assim, ó. Como que um discípulo de Jesus cauteriza a própria consciência dele? Ele faz assim, ó. Ele comete um pecado, aí a consciência dele acusa, aí ele pede perdão para Deus, chora, confessa, levanta e continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo, aí a consciência dele acusa de novo, ele pede perdão para Deus, mas não confessa e continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado outra vez, aí a consciência dele acusa mais ou menos, ele não pede perdão para Deus e continua andando. Aí ele volta a repetir o mesmo pecado de novo, aí a consciência não acusa mais, aí já cauterizou a consciência. Entende o que é consciência cauterizada? É num estágio que você peca e não se importa mais, não te incomoda. Isso é uma consciência cauterizada. Ela precisa de correção, precisa ser corrigida para ela voltar à sensatez. Essa consciência precisa voltar à sensatez, a ter discernimento do que é santidade e o que é pecado. É interessante que ninguém cauteriza a consciência do dia para a noite. É um caminho, é um processo, você entende? Ele peca, mas é só uma mentirinha amarela, não faz mal para ninguém. Aí ele mente de novo, mas é uma mentirinha. Aí depois mente de novo, aí mente, aí vai mentindo, aí mente uma maiorzinha, aí uma outra grande, e daqui a pouco está mentindo todo dia e nem se dá conta. Palavrão, olhar para o corpo de uma mulher na rua, pornografia na internet. Deus poderoso. Aí vai cauterizando. Aí olha, aí a mulher está passando com a saia curta e o olho vai seguindo. Aí Jesus falou o quê? Se você olhar, é interessante aquele sermão do monte, sensacional aquele sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, porque ele fala assim: na lei de Moisés está escrito o quê? Não adulterarás.
Aí Jesus vem falando, mas o que é adultério para a lei? O que é adultério? É o homem pegar a mulher da outra lá e estar lá na cama com ela. Isso é adultério para a lei. Só que aí Jesus ficou falando assim, mas para mim adultério é você olhar com intenção impura para o corpo de uma mulher que já cometeu adultério no seu coração. Jesus poderoso. Aí a gente vai olhando, e o Espírito Santo vai falando, vai acusando a consciência, e aí a gente continua e não obedece e cauteriza a consciência. Oh, Espírito Santo. Cuidado, irmão. Não é só uma mentirinha amarela, é pecado. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você assiste na internet. É um clique. Entrou. Cuidado. Santidade, irmãos. Eu não sei se você consegue escutar, mas tem um grito que sai do coração de Deus em direção à igreja, que diz assim: santidade ao Senhor. Glória. Glória. Ah, irmãos, como nós precisamos recuperar a nossa santidade. Precisamos recuperar a nossa unidade, para que o mundo volte a dar crédito para nós. Você percebeu como nós perdemos o crédito para o mundo? Não sei se você já percebeu. Eu fui evangelizar em Barra Bonita, todo sábado eu estava lá evangelizando em Barra Bonita. Aí eu chegava lá e falava: olha, você conhece Jesus? Aí falava: crente evangélico, não quero nem saber, vai para lá. Mas por quê? Ah, vocês são uma bagunça. Vocês querem extorquir meu dinheiro. Vocês têm só rolo aí no meio de vocês. Vários falaram isso. Eu fui orando: Deus, por favor, nós perdemos a nossa credibilidade. Por quê? Aí Deus foi falando: vocês estão dividindo, vocês vivem na prática de pecado, não vivem em santidade, perderam o alvo. É por isso. Eu falo: puxa, Senhor, nós precisamos nos arrepender. Jesus, tem misericórdia. Precisamos apregoar um jejum na igreja inteira. Vamos ficar de joelho pedindo perdão para Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, prossigamos para o alvo. Por mais que esteja assim a situação, vamos prosseguir para o alvo. Como? Descansando a nossa mente no Senhor, para a gente passar por tribulação, para você não desesperar. Não se desespere, descanse em Deus. Amém? Amém. Segundo, qual era o segundo? Até eu esqueci. Isto é, cuidado com o conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho dos ímpios. Boa, obrigado. Cuidado com o conselho dos ímpios. Ir lá pedir, eles são cheios de querer falar, aconselhar você e interferir na sua vida. Não. Vou conferir com a Bíblia aqui, ó, lâmpada para os meus pés. Estou falando. Terceiro, viver em unidade. Não interessa, irmão, o que aconteça, não é para dividir. Quarto, cuide da sua santidade pessoal. Amém? Amém. Os irmãos recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Queridos, obrigado pela atenção, pela paciência de me ouvir. Espero voltar outras vezes. Eu estou à disposição. Foi muito precioso estar com vocês. Tá bom? Posso orar aqui mais uma vez, rapidinho? Deus, obrigado, Senhor, porque nós ouvimos Tua voz nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu estás aqui conosco, em nós e entre nós. E nós sairemos daqui, Senhor, nessa noite instruídos pela Tua palavra, orientados pela Tua vontade e em direção ao alvo, norteados pelo alvo, Senhor. Por favor, Senhor, eu te peço para que o Senhor guarde a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Guarde a vida deles de entrar em desespero no meio da tempestade, Senhor. Guarde a vida deles de escutar o conselho dos ímpios, Senhor. Por favor, guarde a vida deles de dividir a igreja, Senhor. Por favor, guarde a vida deles do pecado, da consciência cauterizada, Senhor. Por favor, guarda a nossa vida, minha também, a começar por mim, Senhor. Começa por mim, me guarda a minha vida, por favor, guarda a nossa vida. Nós te suplicamos, te imploramos, Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Não queremos errar,
não queremos distorcer a natureza original da igreja, Deus. Por favor, Senhor, que o temor de Deus volte a acender com força no nosso coração, para que a gente ordene os nossos passos tortuosos, Senhor. Por favor, nós queremos nessa noite te pedir perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, nós te pedimos perdão pela negligência, Senhor, pelo descaso, pela falta de atenção, pela divisão, pela raiz de amargura, por todos os nossos pecados. Deus, por favor, nos levanta como tua igreja gloriosa aqui em Pirajuí, Senhor. Nos levanta como a tua igreja, tua noiva adornada, santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e que o caminho de cada um dos meus irmãos aqui seja como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Senhor Jesus, nós oramos em teu nome e para a tua glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus.